Boa noite a todos que nos ouvem. Quero agradecer a participação do Dr. Roberto Pugliese Jr., que ele é especialista em Direito Desportivo, cedeu seu tempo para compor nossa mesa do podcast, e a todos os membros da equipe que se fazem aqui presente. Ratificando que o nosso podcast ele faz parte de um programa acadêmico chamado Projeto Observatório Católica de Cidadania, liderado pelo professor Jason. O podcast estará disponível dentro das plataformas do Spotify, YouTube e Instagram, que é chamado Projeto Católica de Cidadania. O tema abordado dessa noite será a justiça desportiva. Bom, a justiça desportiva ela foi criada para trazer celeridade ao processo, lembrando que está positivada na Constituição de 1988, no artigo 217. A justiça desportiva ela é um ramo do direito privado, tornando assim autônomo. Desse modo, ela começou a ser introduzida no Brasil no ano de 1939. A justiça desportiva surgiu para acompanhar, regulamentar e julgar todos os assuntos que são relacionados ao esporte, abrangendo assim também suas regras e regulamentações. É sabido, então, que ela ganhou força na Constituição de 1988. Dr. Pugliese, o senhor poderia nos falar mais sobre a história da justiça desportiva no Brasil? Claro. Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui nesse podcast. Espero que seja um sucesso. Fico feliz com o convite. E falar de um tema que eu gosto tanto e que eu atuo há mais de 20 anos, que é a justiça desportiva, né? Que agrega um pouco do direito com o esporte. Bom, falar da história, assim, eu prefiro resumi-la à Constituição de 88, que é quando ela realmente é positivada no nosso ordenamento jurídico. A partir da Constituição, é a única exceção na Constituição ao Poder Judiciário, então ninguém pode entrar no Poder Judiciário para discutir uma matéria, e aí é importante, matéria de competição e disciplina, são esses dois assuntos que a Justiça Desportiva tem competência para julgar. Então você não pode levar esse assunto ao Poder Judiciário antes de esgotadas as instâncias da Justiça Esportiva ou transcorridos 60 dias do início do fato gerador. Então, ela toma destaque por ser uma exceção ao Poder Judiciário e ela se torna extremamente relevante para que as competições esportivas possam funcionar. Isso é importante que se diga, e assim, basta uma análise rápida, né, de como seria se um jogador fosse expulso num domingo e o caso fosse levado ao Poder Judiciário. Quanto tempo nós teríamos para um julgamento desse atleta ou de pontos, disputa numa competição? Eu tive um caso, por exemplo, que um torcedor levou uma discussão sobre perda de pontos para um tribunal comum, e na época, por pouco conhecimento, foi aceita essa discussão no tribunal comum, e ficou por praticamente 15 anos uma discussão que envolvia o campeonato da Série B do futebol de 2003. Então, imaginem o que seria essa competição se dependesse desses pontos. Só como exemplo. Então, acho que a justiça esportiva ela veio para dinamizar, a Constituição foi muito feliz, depois a Lei Pelé regulamentando a matéria, e hoje nós temos a justiça esportiva funcionando de uma forma muito eficaz. Professor, antes da Lei Pelé, tinha uma outra lei vigente, eu não consigo me recordar. Lei Zico. Lei Zico, essa mesmo, né? O professor poderia falar um pouquinho pra gente o que seria mais ou menos a Lei Pelé? O que ela abrange ao todo? A Lei Pelé é a Lei Geral sobre Desportos. É uma lei geral editada pela União, que trata de um modo geral sobre a organização esportiva no país. Então ela não pode tratar, a Constituição ela limita a União a tratar sobre normas gerais sobre desportos. Ela não pode tratar, por exemplo, sobre futebol. Ela tem que tratar sobre normas gerais. E essa norma geral do esporte é a Lei Pelé. Então ela trata lá, por exemplo, de a organização das entidades, dos clubes, das federações, das confederações. Ela trata de contrato de atleta profissional, não profissional, formação. Trata também de justiça desportiva, como que compõe. Mas enfim, tudo que relacionado ao esporte em geral, e aí não estou falando de vôlei, nem de natação, nem de automobilismo, estou falando de esporte em geral, tem que estar regulamentado lá. Direito de imagem, tem um artigo, por exemplo, que fala sobre direito de transmissão nos jogos da seleção brasileira, e aí seleção, a gente tem que entender que é tudo, apesar de que aquele artigo foi voltado para o futebol, 90% do que está lá foi voltado para o futebol, ou 70%, mas ele se aplica a qualquer entidade, a qualquer modalidade esportiva. E assim, dentre a justiça comum e a justiça desportiva, quais são as características que diferenciam elas, assim, ou são muito parecidas? São totalmente diferentes. Primeiro que uma tem um cunho privado, né? Ela atua dentro das entidades de administração de cada esporte. Então, isso é importante ser dito, que muita gente não sabe, mas tem que existir um tribunal, um superior tribunal, um tribunal de justiça esportiva dentro de cada entidade e de cada modalidade. Então lá, golfe tem uma, natação tem outra,
enfim, ia dizer polo aquático, mas não, porque a Confederação de Desportos Aquáticos, então é a mesma. Mas basquete, handebol, cada um tem que ter uma estrutura de justiça desportiva. E sobre as questões assim também, doutor? Então, e aí, dentro dessa estrutura, que é a privada, Certo. ela tem uma característica de ser célere, de ser oral, ela tem que tenta respeitar esses 60 dias de exceção ao Poder Judiciário, então ela tem que ser breve, né? Um julgamento normalmente ocorre em 15 dias do fato, um recurso em mais 15 dias, e um mês você tem duplo grau de jurisdição, Sendo duas que no decisões. processo normal, só pra você entrar, peticionar, demoraria mais de um mês. Muito. Na verdade, nem um mês, né? Demoraria muito mais. Né? Depende muito da vara, do que seria, Sim, mas demoraria muito mais. E nós estamos falando de algo que precisa ser decidido de um dia para o outro ou de uma semana para outra para que a competição continue, para que se tenha soluções rápidas dentro de uma discussão dentro de competição esportiva. Sim. E só lembrando que existem várias jurisdições, né? Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, no sistema público, existe a justiça desportiva do sistema catarinense público, que é aquele de competições organizadas pela FESPORT, Jogos Abertos, por exemplo. Então, existe um ordenamento próprio para essa estrutura pública, que é diferente da que tem na Federação de Futebol, por exemplo. E nessa pública ainda, vamos lá, os Jogos Abertos demora 10 dias, uma semana correndo os Jogos Abertos. Nesse período, o Tribunal de Justiça Esportiva fica de plantão, os prazos são em horas e não em dias, e os julgamentos, chega a acontecer julgamento em 24 horas, 2 julgamentos, em 2 graus de jurisdição, para não parar aquela competição, para que se tenha sucesso naquela competição, não prejudique nenhum dos competidores, todo mundo tem os seus direitos resguardados. Realmente é bem célere mesmo todo o processo, né? Então é bem diferente do Poder Judiciário, né? Certo. Eu não consigo imaginar sem a justiça esportiva como funcionaria. Provavelmente teria um dirigente de uma entidade que ia dar um canetaço e decidir tudo sozinho, o que é ruim, porque aí não teria contraditório, não teria ampla defesa, não teria publicidade dos atos, né? Enfim, e tudo isso nós temos na justiça desportiva. E dentro da justiça desportiva, o plano de carreira, assim, indicações? É que a justiça desportiva, ela não é, em regra, ela não é remunerada. Ela pode ser, mas em regra não é. É difícil que alguém... ninguém vive de justiça desportiva. A não ser, eu, por exemplo, eu trabalho para justiça esportiva, eu recebo porque eu não recebo da estrutura da justiça esportiva, eu recebo do cliente que está fora. Mas, como que hoje, talvez a pergunta que surge aí está aí, como é que você faz parte da justiça esportiva? A Lei Pelé, ela cria esse método. Cada tribunal ele é composto por 9 membros. Esses membros são 2 indicados pela entidade respectiva. Então, por exemplo, citar o futebol, a CBF indica 2 membros para o STJD dela. Os atletas, mais 2. A OAB, mais 2. Os clubes, mais 2. E os árbitros, 1, compondo 9 membros. Esses são os membros do tribunal. Isso vale para qualquer entidade. Só muda, claro, a entidade que vai indicar, mas a estrutura é a mesma, isso está na Lei Pelé. Então é assim que se compõe um tribunal. E esses tribunais compõem suas comissões. Pode compor quantas quiser, e aí é por indicação do próprio tribunal. Certo. E perdendo em primeira instância, assim, na justiça comum, pode-se recorrer a entidades superiores, né? Justiça comum ou na justiça esportiva? Não, na justiça comum. E dentro da justiça desportiva, acredito que também não seja diferente, né? Então, são, como eu falei, primeiro grau de jurisdição, comissões disciplinares, 5 pessoas julgando. Dependendo do resultado, você quer recorrer, você recorre ao tribunal e depois ao superior tribunal. Então é comissão disciplinar, TJD ou STJD. Existe uma diferença, que esse rito que eu falei é de uma competição estadual, por exemplo. O Campeonato Catarinense de Futebol teve um incidente, você é julgado na comissão, pode ir para o tribunal e depois para o superior tribunal. Mas se for uma competição nacional, o julgamento é na comissão disciplinar e depois vai direto para o superior tribunal. São só 2 graus de jurisdição. Não existe, o TJD ele só existe em competições regionais nos estados. A gente pegou alguns exemplos assim sobre o JEC, o Joinville Sport Clube, né? Sobre o julgado em 2015, Joinville... Não é uma boa memória, é uma boa recordação essa. Joinville contra o Tem Figueirense. outras melhores. Joinville contra o Figueirense, a gente acabou perdendo a taça na época, né? Exato. Na questão ali, não teria mesmo outras opções pra gente conseguir recorrer? É um assunto assim profundo, não é uma resposta muito simples, né? É uma história toda para contar. O jogador estava irregular realmente. A gente fez todas as defesas tentando descaracterizar essa irregularidade, mas o ponto que eu quero destacar desse caso é que a discussão que existiria se o Joinville era culpado ou inocente. Se o Joinville fosse culpado, ele perderia os pontos e aí ele perderia a vantagem de jogar pelo empate na final. Se ele fosse inocentado, ele era campeão, porque já tinha tido a final. Essa é a grande questão. E a final acabou empatada. Então, o que aconteceu? Com a condenação do Joinville, em tese, aquele jogo que teve de ida e volta com o Figueirense, que o Joinville jogou pelo empate, ele não valeu. Porque se eu joguei pelo empate e depois se descobriu que eu não tinha mais aquele direito de empate que eu usei no jogo,
aquele jogo tinha que ser anulado, feito um jogo em que eu tivesse a obrigação de ganhar, tivesse a chance de ganhar. E o que se fez foi algo que não está previsto no regulamento, não está previsto nas normas, não está previsto nem no processo. Se decidiu que o Joinville era culpado e se decidiu inverter a taça, trocar de mão a taça e dizer, ó, o Joinville é mais campeão, campeão é o outro. O que é um absurdo, tá? Porque não era objeto do processo. Inclusive a gente era o recorrente daquele caso, o Joinville era o recorrente, e na condição de recorrente você não pode ter uma pena maior do que aquela que você teve antes, você recorreu para diminuir a pena, não para aumentar. Então houve diversos lapsos aí, vamos colocar assim, no intuito até, eu acho, de um trabalho para que não se tivesse realizar outro jogo, que teria um custo grande, ia ser uma repercussão ruim, de fazer outro jogo no final, quiseram fazer da forma mais simples, mas da forma errada. Então a gente acabou perdendo a taça da forma, apesar da irregularidade do atleta, a gente perde a taça de uma forma injusta e indevida. Sim. O Dr. Pugliese comentou, né, existe outros exemplos bons, assim, né? Poderia citar alguns, assim, pra gente? Em 2010, o Joinville teve numa posição inversa, né? Eu também estava lá, que foi descoberto um atleta irregular no América de Manaus, que era um time que tinha eliminado o Joinville na Série D, era a primeira Série D. E aí o Joinville, a gente conseguiu mostrar essa irregularidade do atleta, e com isso ganhamos a vaga do América. Isso foi até um exemplo que a competição continuou, o Joinville demorou meses, alguns meses, 2, 3 meses, até que se decidiu em último grau que o Joinville tinha razão e o atleta do América estava irregular. E aí, uma coisa importante é quando você joga contra um time que tem um atleta irregular, os pontos da partida não vêm para você, mas o teu adversário perde pontos. Antigamente acontecia do ponto se inverter e se entendeu que isso não era justo. Quem tem que ser punido é quem cometeu a infração e ponto. E aí o América foi considerado eliminado da competição, o Joinville acabou herdando a vaga e com isso subiu da Série D para a Série C. Isso em 2010, né? E acabou depois sendo campeão da Série C no ano seguinte. E depois ele teve as ascensões, né? Série B, chegando até a Série A. Exatamente. Tem um caso legal também, que é nessa sequência, né? Quando a gente está na Série B em 2014, a gente descobre um atleta irregular do América Mineiro, que era o líder da Série B. E o América, eu não vou saber o número exato, mas esse caso era um atleta que ficou no banco de reservas várias partidas e algumas ele entrou. Só que existe no regulamento um limite de transferência. Você não pode passar por muitos clubes na mesma temporada. Você só pode jogar em 2 clubes e ser inscrito por 3. E ele estava jogando pelo terceiro. E a gente conseguiu constatar essa irregularidade. O América ia perder, se não me engano, 24 ou 21 pontos. Ele ia cair da primeira colocação da Série B para a zona de rebaixamento. E ele perdeu esses pontos. Depois, no recurso, ele conseguiu recuperar os que o jogador estava no banco e só fazer valer, só perder os pontos do que o jogador jogou. E aí diminuiu para 7 ou 9 pontos a perda dele. Mas com isso, o Joinville virou líder da Série B e acabou campeão. Também é uma história legal para ficar lembrada e registrada da importância de um trabalho como esse para que a gente possa ter um maior título da história do Joinville. Sim. E até na questão ali do Joinville Ponte Preta, que houve aquele tumulto. Isso também. Joinville também foi condenado. Ali ele foi condenado, foi por uma confusão entre os torcedores, né? Sim. Entenderam pela responsabilidade do Joinville, e naquele episódio foi em 2014, ele perdeu um mando de campo que depois foi cumprido na Série A em 2015. O primeiro jogo que nós jogamos em casa contra o Palmeiras, se não me engano, né? Foi com portões fechados, o que assim foi triste naquele momento. Acho até que a pena foi rigorosa demais, mas era o que se aplicava muito naquele momento, em razão de constantes confusões que tinham nas arquibancadas. E ali houve realmente uma confusão entre os torcedores, e entenderam que, apesar de, na nossa visão, a responsabilidade ter sido da torcida da Ponte Preta, entenderam que os dois deveriam ser punidos. É um caso de um torcedor vandalizar ao quebrar e retirar um pedaço da arquibancada e remessando ao campo. Eu não Quem me seria lembro responsabilizado? O time que esse indivíduo pertence ou o estádio que estaria com uma estrutura precária? Pergunta boa, porque depende muito. Se entenderem que o estádio tem uma estrutura precária, esse estádio pode ser interditado. Sim. Que é uma pena, uma determinada pena, em relação ao estádio. Agora tem a questão da infração por permitir desordens na sua praça de desporto. E aí, se o Joinville é o mandante, permitiu, não deu segurança para aquela desordem não ocorrer, ele é responsável. Agora, se o ato foi praticado pela torcida visitante, os dois são responsabilizados. O mandante, que tem que dar segurança, e a torcida visitante, cuja responsabilidade se presume que é do time visitante, né? O clube, ele responde por atos de sua torcida. Essa é a grande... É uma norma que vem da FIFA para que você possa fazer com que o seu torcedor tenha mais cuidado na ação dele e o clube cuide com o seu torcedor, o que é bem discutível. Muito discutível, que o torcedor muitas vezes não está nem aí com o que vai acontecer com o clube, assim como que o clube não tem o que fazer com o seu torcedor. Como é que ele controla o torcedor? Isso já é claro. Hoje, inclusive, os estádios eles permitem se modernizar a ponto de você dar acesso a quem quiser, consegue entrar no campo. Então, se o torcedor quiser invadir, como é que o clube vai impedir? Se o cara quer pegar um boné, um celular, um tênis e jogar no campo, como é que se impede isso? Então,
a FIFA entende que como não dá para impedir, que se puna o clube daquele torcedor para que ele se sinta, digamos, coagido a não fazer mais, né, ameaçado, que o próprio torcedor um controle o outro, né? Isso às vezes funciona, às vezes não. Essa questão ali do arremesso de pedra foi contra o Avaí e o Joinville conseguiu a absolvição. Eu confesso que eu não me lembro dos detalhes desse caso, porque senão eu acho que isso foi em 2016. Isso, 2015, 2016 ali. Contra o Avaí, um torcedor ali. Eu lembro da confusão com o Avaí. Só que o Joinville ele foi condenado em primeira instância e depois ele foi absolvido. São tantos casos que esse realmente eu não me recordo. Sim. Tivemos um caso também interessante, foi em 2014 contra a Portuguesa. A Portuguesa tinha acabado de cair da Série A por conta de um atleta irregular, que também deu uma repercussão gigante no Brasil, que se discutia que era pro Fluminense ter caído, acabou caindo a Portuguesa. E aí o primeiro jogo da Portuguesa era na estreia na Série B do ano seguinte, era contra o Jack. E aí a Portuguesa começa o jogo e ela abandona o campo sob o argumento de que ela tinha uma liminar para não jogar aquela partida, que um torcedor entrou de justiça comum e conseguiu uma liminar para que a Portuguesa não jogasse a Série B. E aí no meio do jogo ela, chegou uma liminar que não vão jogar mais, saiu todo mundo de campo. O que é um absurdo, né? Naquela oportunidade, todo mundo ficou surpreso, o que vai acontecer agora? E óbvio, né? Como qualquer jogo, acho que todo mundo sabe, se vai jogar qualquer jogo, quem abandona o jogo, perde o jogo. E foi o que aconteceu com a Portuguesa, ela perdeu os pontos, foi punida, e depois também começou a derrocada da Portuguesa, né? Ela era um time de Série A em 2013, em 2014 ela já despenca na B, e aí até hoje está mal das pernas, por conta daqueles constantes erros que ela cometeu, inclusive esse, de abandonar um campo no meio do jogo. Sim, e no caso em questão, assim, eles deveriam ter jogado, né, toda a partida, Sem até por uma dúvida. questão de respeito pela torcida presente. Não, não é nem isso. Uma coisa não tem... O argumento de que existiu uma liminar em favor de um torcedor, ela não poderia se beneficiar disso para não jogar. A liminar era mais ou menos o seguinte, a Portuguesa não pode jogar a Série B. Isso não dá direito da Portuguesa, que já está inscrita na competição, que já está dentro do campo, que tem um assumo, abandonar o jogo. Ela tinha que jogar o jogo e depois ela vai discutir se aquilo se cumpre ou não se cumpre. E outra, ela não tinha que cumprir. Porque é uma determinação dada para a justiça comum, que não tem competência, para um torcedor que não tem legitimidade. Como é que ela se beneficia disso? Entendeu? Se fosse uma coisa contrária a ela ia cumprir? Ela só cumpriu porque era bom para ela, entre aspas. E aí ela fez tudo que não tinha que fazer. Né? Para qualquer um que participa, que sabe jogar qualquer competição esportiva, princípio básico, nunca abandone um jogo no meio depois do seu início. Então, joga a partida e depois vai ver quais são os direitos que estão envolvidos naquela competição. Sim. E nas questões, assim, da justiça arbitral, que é facilmente confundida também com a justiça desportiva, né? Até pelos estudantes de direito, às vezes, há essa confusão, assim. A justiça esportiva ela não é arbitral. A lei de arbitragem ela determina diversos requisitos que não tem nenhuma relação com a justiça esportiva, mas há essa confusão porque a justiça esportiva também como é que eu vou dizer, é uma estrutura que não se é comum, não é prevista essa estrutura em nenhum lugar, a não ser na própria justiça desportiva. Mas existe uma câmara na CBF, que é a CNRD, que é uma câmara que foi criada por determinação da FIFA, de que os órgãos esportivos eles têm que ter as associações de cada país têm que ter os seus órgãos arbitrais para julgamento de casos, e aí é importante, não são julgamento de casos que envolvem disciplina e competição, que isso é justiça desportiva. São casos que envolvem contratos de atletas, contratos de agente, não pagamento de alguns direitos. É muito comum isso, atleta contra clube, clube contra clube, um clube emprestou para o outro, não pagou e aí se cobra o valor nessa Câmara, e aí sim arbitral. Existe ainda uma discussão se a Câmara da CBF é arbitral ou não, mas a CBF está se adequando para que seja mesmo uma Câmara arbitral, que você possa escolher seu árbitro, que você possa ter todos os requisitos da lei de arbitragem, e aí sim caracterizar realmente como uma Câmara arbitral, até para que aquela decisão que for tomada possa ser levada até para o Poder Judiciário, se for o caso, para uma execução. Nunca vi acontecer, porque tudo se resolve no âmbito da CBF. É muito mais eficaz a CBF dizer assim, se você não cumprir, eu vou te suspender. Você vai ser proibido de contratar jogadores. Os clubes, principalmente os clubes que são os maiores devedores, eles costumam resolver o problema mais rápido do que se for para a justiça comum e tiver que ter uma penhora, e aí a coisa demora muito mais. Bom, espero que eu tenha ajudado aí na condução dos assuntos, que tenha esclarecido, né? Eu sei que para quem escuta falar as primeiras vezes é tudo muito diferente, né, do direito que se aprende na faculdade. A gente tem uma luta aí para que a cadeira de direito desportivo possa estar disponível para todo mundo nas instituições. A gente está tentando criar cursos também, então vocês, se tiverem interesse, podem nos ajudar nessa luta para que o direito esportivo possa ser mais estudado, aprofundado, conhecido. E eu fico à disposição de vocês também no que precisarem. Sim, eu só tenho mesmo que agradecer e todos que ouvirem, eu fico à disposição, né, nos meus contatos, no meu escritório, faço achar pelo meu nome aí onde procurarem.
E sou sempre muito acessível a todos, porque acho que a gente tem que incentivar todo mundo que queira entrar na área, que queira conhecer, e é assim que surgem grandes novos profissionais. E o meu papel é tentar ajudar que esses profissionais que queiram, né, inclusive quem quiser, daqui a pouco uma vaga de estágio, sempre surge oportunidades assim. São coisas que aparecem, né, e a gente tenta sempre ajudar. Justiça desportiva, para quem tiver interesse, tá, que é o assunto de hoje, é o que eu digo quando eu dou aula. Eu dou aula em cursos de pós, eu dei aula também em alguns cursos de graduação, e a minha orientação é: quer entrar no direito desportivo, procure justiça desportiva. É o melhor lugar para você começar a se familiarizar com a matéria. O direito desportivo é muito amplo, ele não é só justiça esportiva, ele é muito amplo, e a justiça esportiva é uma ótima porta de entrada. E que eu puder também ajudá-los, para quem tiver interesse, que estiver ouvindo e quiser entrar nesse meio, vou tentar ajudar da melhor maneira possível. A gente quer agradecer a presença do senhor aqui essa noite. Muito obrigada por, né, dar esse norte, nos explicar também como é que funciona, né, como é que é o andamento processual também. Muito obrigada. Obrigado, um prazer. Foi um prazer ter o senhor Fico à aqui com a disposição. gente. Muito obrigada.